Você sabe quem é Deus? Ora, você vai me dizer assim, é claro que eu sei quem é Deus, Lucas. Deus é amor. Outros ainda vão dizer que Deus não é só amor, mas Deus também é fogo consumidor. Tem gente que pensa ainda que Deus é uma espécie de velhinho, sentado em uma cadeira, pronto para realizar os meus e os seus desejos. Fica aqui comigo no vídeo que hoje nós vamos falar um pouco desse tema. Quem é Deus? Roda a vinheta. Fala família aqui da tenda, todos vocês que amam a presença de Deus. Eu me chamo Lucas AR e hoje eu estou aqui para conversar com você um pouco a respeito deste livro aqui. Nós vamos nas próximas semanas falar um pouco a respeito de cada capítulo deste livro. E o capítulo desta semana é o capítulo 1, nós estamos começando agora, e o tema é Quem é Deus? Você que quer adquirir um livro como esse, deixe um comentário aí embaixo ou me procure nas redes sociais que nós vamos te ajudar a adquirir um, ok? Pois bem, hoje o tema do livro é o do capítulo 1 e nós queremos falar com você a respeito de quem é Deus. E em primeiro lugar, eu sei que essa pergunta pode parecer um pouco óbvia demais, mas eu garanto para você que ela não é óbvia. Porque para pensar um pouco comigo. Deus, a Bíblia fala que ele é invisível. Ele não pode ser visto pelos homens. Ou seja, Deus não é um tipo de ser que você simplesmente vai lá na casa dele e interfona para trocar uma ideia, para perguntar, e aí Deus, como é que tá a vida? Me explica um pouco a respeito de quem o Senhor é. Deus não é o tipo de ser que você sai da sua casa de manhã e vai em uma padaria e esbarra com ele comprando um pão. Olá Deus, como tá o dia? Não dá para você simplesmente saber quem é Deus dessa perspectiva visível e humana. A única maneira que nós temos para conhecer quem Deus é por meio da Bíblia, é por meio da sua palavra. E a Bíblia, você vai concordar comigo, é um livro bem grande. E tem muitos textos, muitos versículos que falam a respeito de quem Deus é. Mas hoje eu quero me atentar a dois únicos versículos que se encontram lá no livro de Mateus, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim o texto: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Estes dois versículos são muito interessantes porque em toda a Bíblia você não encontra, muitas vezes, Deus sendo descrito de maneira tão completa em apenas dois versículos. Preste atenção, um filósofo e teólogo do século IV chamado Agostinho de Hipona, ele pegou esse texto de Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17 e disse que Deus está sendo representado aqui por um pai que ama o seu filho, um filho que ama, que é amado pelo seu pai e o amor, que é o Espírito entre eles. Então, preste atenção na cena aqui comigo. Jesus está saindo da água e de repente uma voz vinda dos céus, representando um pai, que diz assim: Este é o meu filho amado. Então Deus, em primeiro lugar, está sendo referenciado como um pai que ama, um pai amoroso. Essa é a voz que Jesus ouviu após sair da água. A segunda pessoa que está sendo representada aqui na figura de Deus é o próprio Jesus, na figura humana. É como se Deus estivesse sendo representado, e de fato está, por um ser humano, que no caso é Jesus, o Filho de Deus. Agora Deus está se revelando ao mundo por meio de um homem chamado Jesus, que é o Filho amado de Deus. E em último lugar, em terceiro lugar, Deus está sendo representado pelo seu Espírito, que nada mais é do que a pomba descendo sobre Jesus. É a figura do amor entre o pai que ama o filho e o filho que é amado por seu pai. Isso que Agostinho está fazendo com o texto é aquilo que nós conhecemos como Trindade, ou seja, Deus é o único Deus, mas ele se revela ao mundo de três formas distintas: Pai, Filho e Espírito. Portanto, para nós respondermos a pergunta do início do vídeo, quem é Deus, nós vamos começar respondendo que Deus é um pai. Ou seja, a Bíblia está nos ensinando o tempo todo que Deus é um pai muito amoroso e que ama os seus filhos. Essa foi a voz que Jesus ouviu, né? Este é o meu filho amado. E a Bíblia também nos ensina, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, de que Deus não só é nosso pai, mas que dele nós obtemos tudo que precisamos. É tão interessante essa questão de Deus ser pai e dele nos amar tanto, que isso começa na criação do mundo. Pare para pensar por um instante. Antes de Deus criar Adão e Eva, ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou o oxigênio,
oxigênio, ele criou os animais, ele criou a comida, ele criou tudo para que quando Adão e Eva fosse criado, eles já tivessem no mundo tudo que eles precisavam para sobreviver. Então Deus é o nosso Pai que nos supre, que nos alimenta, que nos dá tudo que nós precisamos para viver. Outro exemplo disso é o próprio Jesus. Jesus nos ensinou a orar e ele disse em Mateus capítulo 6, quando vocês forem orar, diga assim, Pai nosso. Ele estava nos ensinando que o Deus que está nos céus, assentado em trono, na verdade ele é o nosso Pai e que nos ama. Ainda um outro exemplo de Jesus é quando ele diz que nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos terrenos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus nos dará o seu Espírito. Então Deus é o nosso Pai. Essa é a primeira resposta para quem é Deus. Bom, se até aqui você já entendeu que, em primeiro lugar, Deus é um Pai amoroso, em segundo lugar, você precisa entender que Deus também é um filho amado do Pai. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, imagine comigo que Deus está lá nos céus, assentado no trono, e Ele criou todo mundo. Só que Ele percebeu que o mundo não podia vê-lo, o mundo não podia percebê-lo. Então, a Bíblia diz que Deus, estou parafraseando, é óbvio, teve uma grande ideia. E essa ideia foi gerada antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, Deus já tinha um plano, Ele tinha um desejo, Ele tinha um propósito, e era de se revelar ao mundo por meio do seu Filho, Jesus. Então nós estamos dizendo que Deus é Jesus, ou que Jesus é Deus. Jesus nada mais é do que Deus andando no mundo. Se você quiser saber como Deus é, basta você olhar para a pessoa de Jesus, e então você saberá exatamente quem Deus é. Isso está escrito em Hebreus no capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, Jesus é igualzinho a Deus, só que na figura humana, só que na figura de um homem. Nas palavras de Jesus, quem olha para o Filho vê o Pai. Então por isso Deus precisou se revelar ao mundo como Filho, para que os homens pudessem enxergá-lo, para que os homens pudessem saber exatamente como Deus é. Então Jesus nada mais é do que a figura humana do nosso Deus que está nos céus, acima de todos os céus. Então, se por um lado nós temos um Deus que é Pai e ama o seu Filho, e Ele está revelado de maneira transcendente, ou seja, Ele está lá nos céus, Ele não pode ser visto pelos homens, mas Ele deseja que o mundo saiba que Ele é amor, o mundo saiba que Ele é um Pai amoroso. Então Ele se revela agora não mais de maneira transcendente, mas se revela de maneira imanente, ou seja, se revela no meio da criação, para que todo mundo saiba que Ele é amor. Por isso Jesus, a Bíblia fala em Filipenses no capítulo 2, Ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu governo, de todo o seu poder, para que Ele pudesse se revelar ao mundo como um servo, como um homem, como alguém que passaria pela morte e então revelaria ao mundo que Deus é Pai e é um Pai amoroso. Por fim, em terceiro lugar, o que Agostinho está nos ensinando, e é claro, a própria Bíblia está ensinando, é que Deus também é Espírito. Ou seja, essa relação de amor de um pai que ama os seus filhos e dos filhos que são amados do seu Pai só podem ser vividas por meio do Espírito de Deus. Então você vai se lembrar, por exemplo, que nos evangelhos a trajetória de Jesus é marcada pela lembrança dele aos seus discípulos. O tempo todo ele estava falando assim, olha, vão chegar dias em que eu vou precisar voltar para o Pai. Vão chegar dias em que eu não estarei mais no meio de vocês, mas eu vou enviar para vocês um ajudador. Eu vou enviar para vocês um representante da mesma natureza, o meu Espírito. Eu não vou deixar vocês órfãos, é o que Jesus está dizendo. Agora, pense comigo. A Bíblia diz que Jesus, depois de morrer, ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Então ele foi elevado e está à direita de Deus nos céus. Jesus não está mais no meio de nós. Jesus não está mais entre os homens. Mas a mesma Bíblia também diz, em Mateus no capítulo 28, que na medida em que nós fôssemos fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, o próprio Jesus está dizendo, eu estarei com vocês todos os dias. Ora, mas como assim? Se ele está nos céus à direita de Deus, como pode então ele estar presente nas nossas vidas todos os dias? E a resposta é óbvia e clara. Ele prometeu isso por intermédio do seu Espírito. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, em 2 Coríntios, que o Espírito de Deus é o selo da sua presença em nós. Ele também diz em 1 Coríntios, lá no capítulo 2, que o Espírito de Deus ele é aquele que sonda as profundezas do próprio Deus e revela a
nós. Então o Espírito é esse selo. O Espírito é aquilo que traz a natureza de Deus conhecida aos homens. Eu quero encerrar essa parte do vídeo lembrando de uma frase muito interessante, de um autor chamado G.K. Chesterton. Uma vez perguntaram para ele em uma entrevista assim, Chesterton, o que você faria se Deus estivesse exatamente aqui na sua frente agora? Pense você aí na sua casa. O que você faria se Deus estivesse exatamente agora na sua frente? Bem, o Chesterton virou para eles e disse assim, cara, eu faria a mesma coisa que eu estou fazendo agora, porque Deus está aqui. Essa é a representação do Espírito de Deus. Deus está aqui, irmãos, no meio de nós. E isso é maravilhoso. É importante nós terminarmos esse vídeo pedindo para que Deus nos ajude a entendermos o quão sério é essa palavra e o quão verdadeira também ela é. Ele está no meio de nós, por meio da sua presença. Então é isso, família. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Não se esqueça, quem é Deus? A pergunta é. E a resposta é, Deus é um pai que ama o seu filho. Ao mesmo tempo, ele é um filho que é amado do Pai. E em terceiro lugar, ele é o Espírito, que é o próprio amor que cela, que envolve, que materializa toda essa verdade. Eu quero que você me ajude aqui com o seu like, com seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir e não se esqueça que a tenda é um lugar para todos aqueles que amam a presença de Deus. Valeu e até a próxima!